eu separei 5 passos na prática para a gente vencer essa insegurança de uma vez por todas, tá? São passos, né, que eu coloquei em prática durante toda a minha vida aí, durante toda a minha carreira aí de projetista, para poder conseguir vencer essa insegurança, vencer essa danadinha aí, tá? Então vamos lá. O primeiro passo é você colocar a insegurança na situação. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para você, para não ficar parecendo papo de coach demais também, né, e não ficar genérico demais. Bom, o que é você colocar a insegurança na situação e não em você? Ó, o que eu quero te dizer é o seguinte: você não nasce inseguro, você não nasce com medo. Esse medo você constrói ele, enfim, diversas circunstâncias aí. Então você, por exemplo, você não nasce com medo, né, da vida. Você nasce, beleza, você tem medo ali, você tem insegurança de fazer um exame, por exemplo, né, um exame de sangue. Você tem insegurança ali de dirigir um carro. Só que você não nasceu com aquela insegurança, você descobriu depois que viu que aquilo existe, tá? Vamos trazer isso para o nosso contexto, para a prática, né? Você tem insegurança, você não nasce com ela. Por exemplo, você não tem insegurança para captar o cliente. Você tem insegurança quando você está na frente de um cliente. Ou seja, você está. É uma situação que você se coloca ali e aí você se sente inseguro, por exemplo, para falar sobre preço. Uma das maiores inseguranças que a gente tem é falar para o cliente o preço que a gente quer cobrar, não é mesmo? Se você concorda comigo, coloca sim, tá? Para você que está assistindo. Uma das maiores inseguranças que a gente tem é de passar o preço para o nosso cliente, falar quanto que vai custar o nosso serviço, principalmente quando a gente está no começo. Então, quando você se coloca naquela situação ali, você se sente seguro. Então, não é você que nasceu cagando de medo, não é que você se nasceu um projetista inseguro, não. Você não é, você não está no seu DNA, não está no seu sangue. Você só fica, ou seja, é uma situação. Quando você está na frente daquele cliente, você se sente inseguro em falar sobre preço. Quando você está prestes a assumir um novo cargo, você se sente inseguro e tem medo de não dar conta. Ou seja, é aquela situação. Você está tirando a insegurança do seu DNA, você está tirando a insegurança de você, do profissional bom que você é, da pessoa que você é, e colocando na situação. Porque quando você tira isso da sua identidade, do seu DNA, você começa a falar: não, eu não sou uma pessoa insegura. Eu estou insegura diante dessa situação. Eu estou inseguro de pegar um projeto novo. Eu estou inseguro de subir de cargo aqui e não dar conta. Eu estou inseguro de falar com aquele cliente, eu estou com medo dele falar não comigo. Eu estou inseguro de pegar o telefone e ligar para o meu cliente. Então você está numa situação de insegurança. Não quer dizer que você nasceu assim, entende? Não está impregnado no seu DNA. E aí, quando você começa a pensar dessa maneira, você já pode anotar esse primeiro passo, que você não é inseguro, e sim, você se sente inseguro em determinadas situações, você vai começar a enxergar qual situação você se sente inseguro. Vou dar um exemplo meu para vocês. Eu não me sinto inseguro de vir aqui, eu não estou inseguro de dar essa aula aqui para vocês. Estou de boa, estou relaxadão aqui. Agora, me dá um microfone, por exemplo, para eu cantar num palco para 2.000 pessoas. Aí eu vou me sentir inseguro, não é mesmo? Então eu vou estar numa situação que vai me colocar inseguro. E aí a gente vai chegar no passo ali de quebrar essa insegurança também. E aí é importante você fazer essa reflexão seguinte: eu sou funcionário e eu quero continuar como funcionário. Tá ótimo. Eu quero alcançar um novo emprego, mas eu tenho segurança. Não, você não tem insegurança na vez, você está inseguro. Beleza. De qual situação que você está inseguro? Ah, eu estou inseguro de não dar conta do trabalho. Beleza, essa é uma situação. Eu estou inseguro de não conseguir desenvolver os projetos que eles vão passar lá. É outra situação. Ah, eu estou inseguro de não conseguir dar resultado para o chefe, o tanto que ele espera de mim, para aquela empresa. Beleza? É outra situação. Eu estou inseguro de não conseguir me manter nesse novo emprego porque o salário é mais baixo. Beleza? É outra situação. Então você está inseguro, você não é inseguro de natureza. Porque quando você coloca na situação, vai ficar mais fácil de você quebrar essa insegurança. Segundo passo é você isolar o verdadeiro perigo. Mas como assim, Rafael? Traz esse negócio mais para a vida real, que isso está muito viajante na maionese. Vamos lá. Vou dar exemplo aqui também. Por quê? Quando você fala assim: nossa, Rafael, eu estou inseguro de captar um cliente. Na verdade, não.
A sua insegurança, por exemplo, não está em captar um cliente novo. A sua insegurança, o perigo real mesmo ali é do cliente falar não para você. Porque quando você vai identificando esses perigos, você vai começar a quebrar eles daqui a pouco. Você vai começar a matar um por um assim, ó. Você vai riscar um por um da sua vida e pronto, acabou. Você vai quebrar a sua insegurança. O nosso objetivo dessa aula é te fazer vencer sua insegurança para você faturar alto com projetos de infraestrutura. E aqui está um plano prático para você matar de vez essa insegurança. Terceiro passo, agora que você já identificou que a insegurança ela não está em você, ela está na situação. E aquela situação ela tem perigos que te geram insegurança, te gera medo ali. Medo e insegurança, mesma coisa, né? Medo é a falta de segurança e insegurança é a falta de segurança também. Então, se você removeu a insegurança de você, do seu DNA, agora você sabe que você não é uma pessoa insegura, que você está inseguro diante de uma situação e que você identificou que existe ali perigos em cada uma dessas situações que você identificou, qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é você brigar com você mesmo com a sua opinião. Como assim? Vou dar um exemplo também na prática aqui. O cliente ele vai me pressionar para eu dar desconto, por exemplo. Esse é clássico, né? O profissional ele chega a tremer na base. Né? Você está numa reunião, na sala do cliente, no ambiente dele, ele vai te dar uma pressionada. Ele fala: você tem que me dar desconto, você está sendo injusto comigo, você está cobrando mais alto do que todo mundo do mercado, você não é capaz de entregar o preço que você está cobrando. E aí ele vai te colocar uma pressão ali, você vai se sentir pressionado, ou seja, ele vai te colocar uma pressão para você dar desconto. E aí você vai começar a discutir com você mesmo. Você vai começar a pensar assim, mas se eu não der desconto, o que acontece? Eu vou morrer por causa disso? Não vou. Eu vou quebrar por causa disso? Não vou. Se eu não der desconto, eu vou perder o cliente? Se eu perder, tá tudo bem? Se eu perder, não tá tudo bem? É aí que você começa a falar com você mesmo aí, entendeu? Então você vai começar a discutir com a sua própria opinião ali, vai começar a colocar ali na balança. O que pode acontecer de errado se você pegar um projeto maior do que aquele que você já fez anteriormente? Ah, eu posso não dar conta, né? Eu posso não ter conhecimento suficiente para fazer aquele projeto ali. Beleza, mas eu tenho um parceiro aqui, ué. Esse parceiro vai me ajudar. Eu tenho uma comunidade onde eu vou pedir ajuda. Eu tenho um ex-colega de trabalho que vai entrar comigo nessa e vai me ajudar. Então você começa a discutir com a sua própria insegurança. É você contra você mesmo. Quarto passo, quarto passo. Estude sobre o medo que te gera insegurança. Cara, se você tem medo de captar clientes, você tem que estudar sobre captação de clientes. Eu vou mostrar isso para vocês aqui, como que eu resolvi isso na minha vida. Por quê? Porque eu não nasci um projetista de infraestrutura, eu não nasci um cara que tinha, né, uma empresa de projetos de infraestrutura. Ou seja, eu tive que vencer isso. Eu tive que vencer. E eu tive que estudar. E aí, é exatamente isso que eu ensino para os meus alunos. Se você der uma olhada dentro do meu treinamento hoje, do C3D do Zero, você vai ver que lá tem um módulo ó, sobre vendas, negociação e precificação. Rafael, eu não sei vender, então logo eu me sinto inseguro. Por quê? Porque você não estudou sobre aquele medo. Ou seja, você não estudou sobre aquele medo. Então você vai estudar sobre vendas, né, na sua área. Rafael, eu não sei negociar com o cliente, cara. E se o cliente me pedir desconto, o que eu falo com ele? Então você vai aprender, você vai estudar aqui, ó, como que você negocia um projeto, como que você faz uma negociação de um projeto. Tá? Tem técnica para isso, você vai estudar sobre essas técnicas. Nós começamos agora, nesse quarto passo, a quebrar essa insegurança. E agora, você começa a ver como que você vai quebrar ela na prática. Se você tem medo, né, de não saber negociar um projeto, você vai estudar sobre negociação. Se você tem medo de fazer um projeto de esgoto, eu tenho medo de fazer um projeto de esgoto, Rafael, estuda projetos de esgoto. Eu tenho medo de cobrar mais caro, estuda sobre precificação e sobre negociação também. Eu tenho medo de abrir a minha empresa e não aparecer nenhum cliente, estuda sobre vendas e captação de clientes. Foi exatamente o que eu fiz. E o quinto e último passo é colocar em prática. Eu conheço várias pessoas, né, e eu tenho alguns alunos que também
passam por esse mesmo problema e eu puxo a orelha deles mesmo, que é o seguinte, não colocam em prática. Então, se você tem medo, se você se sente inseguro numa negociação, você tem que estudar sobre negociação. Ou seja, aqui tem um exemplo, aqui tem uma aula, por exemplo, sobre negociação, para quem é meu aluno, né, lá dentro do C3D do Zero, tem uma aula sobre o que é e como fazer uma negociação de um projeto. Ou seja, tem uma aula aqui. Se você sente medo, a primeira coisa é você estudar. Agora, não adianta nada você estudar sobre negociação e não praticar. Você tem que ir para cima, cara. Vai ter que ir para cima. Você fez uma vez, acabou. Já era. Morreu Maria. Mas tem que praticar. Só estudar, só assistir aula, não te faz melhor do que absolutamente ninguém. A única coisa que você está fazendo é jogando seu tempo fora. Agora, o segredo é você estudar e colocar em prática. Não tem uma outra forma de você vencer a sua insegurança. Não existe uma receita mágica, uma pílula mágica. O que eu fiz para você aqui é masterizar, né? É pegar esse monte de coisa que parece subjetiva, meu Deus, é o medo, é a insegurança, é o mercado. O que eu fiz foi pegar tudo isso e assimilar para você em 5 passos simples que qualquer pessoa pode colocar em prática.